E agora vamos à nossa rubrica habitual das quintas-feiras. Você vê e ele explica. E hoje juntamos ao Dr. Quintino Ares. Olá, Dr. Quintino Ares, muito bom dia. Juntamos Ana Zanatti. Olá, Ana. Bem-vinda. E juntamos a Ana porque ela acaba de lançar mais um livro, desta vez um livro para, supostamente para crianças, que contudo deve tocar toda a família, até porque muitas vezes são as avós, os pais, as mães a lerem estas histórias aos mais pequenitos. E os professores também. E os professores também. Porquê este livro, Teodorico e as Mães Cegonhas? Olha, porque o Teodorico e as Mães Cegonhas têm um tema que eu achei na altura que vinha na ordem do dia a seguir à aprovação da lei do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. E como percebi que esta questão da homoparentalidade era uma questão que ainda estava por resolver, exatamente, achei que era oportuno falar dela, e falar dela para as crianças, e também de forma que os professores, os pais, os familiares pudessem abordar a questão com as próprias crianças. Mas abordar de uma forma muito elegante, muito subtil, muito criativa e muito ligada ao imaginário dos mais novos, porque Teodorico é um menino, é um bebê que é adotado por duas cegonhas. Exatamente. Portanto, a cegonha com o bebê no bico. Aliás, é muito curioso, há aqui uma ligação ao imaginário infantil, não é? Sim, sim, que também é fez parte também do meu imaginário. E quando pensei numa criança abandonada que ia ser encontrada, lembrei-me das cegonhas e achei que era uma boa metáfora. Pôr duas cegonhas em vez de pôr duas mães humanas. Claro. E achei que era uma boa forma de também puxar pela imaginação e, por outro lado, não ser tão direta na abordagem da questão. Tu falas dos professores. É importante o papel do professor também. Eu acho que é importantíssimo. Na desmontagem destas questões. Sim, acho que é importantíssimo. E, aliás, tenho essa experiência por outros livros infantis que escrevi. Exatamente. E pelo trabalho que tenho feito em algumas escolas, e vejo que os professores, muitas vezes, quando acham que o livro tem uma temática que possa interessar, adaptam o livro e, sim, e fazem trabalhos sobre o livro, muitos trabalhos criativos, desde trabalhos manuais, peças de teatro, etc., trabalhos de escrita, e trabalham bastante o livro com os alunos e o tema, e depois convidam normalmente o autor para ir lá falar. E portanto, penso que este vai ser também o caminho deste livro. Um livro espero que seja. Que fala de amor, Dr. Quintino. Exatamente. De muitos amores, não é? E sobretudo... Ana, tu intervens quando quiseres, isto agora é uma coisa E sobretudo fala do amor que uma criança pode sentir quando verdadeiramente é amada por dois adultos. Que é uma coisa rara, Cristina, e é uma tristeza que eu tenho. E quando lemos histórias onde uma criança dá conta do amor que aquela criança pode sentir vindo desse amor de dois adultos, é sempre uma história muito bonita. E não importa o sexo dos adultos. Para a criança, sim, nada. Só para nós adultos, porque temos a caixinha cá de cima muito mal arrumada. E a questão nesta questão da homoparentalidade é também a seguinte, é que muitas vezes uma criança que nasce numa família convencional não é uma criança desejada, mas uma criança que é adotada é uma criança muito desejada. A pessoa que se dispõe a adotar uma criança passa por um longo período de observação, de estudo, até que lhe seja entregue a criança que vai ser adotada. E, portanto, é uma criança que é muito desejada. Não é uma criança que vem inesperadamente, e agora o que é que fazemos à criança? Vamos ter a criança, não tem? Este aspecto é um aspecto importante aqui de sublinhar. Aliás, já ouvimos pais a dizer, veio por acidente. Pronto. Claro. Veio por descuido. E já muitas vezes aqui dissemos que fazer uma criança demora 5 minutos, às vezes nem tanto. Agora, quando um casal de mulheres ou um casal de homens adota, e uma das colegas da minha equipa em São Paulo, o trabalho dela é apenas estudar do ponto de vista psicológico os casais que se candidatam à adoção. E o trabalho que é feito de seleção, naturalmente, só pode garantir que aquelas duas pessoas são
muito competente. Mas nem vale a pena, mas nós até podemos não ir para o Instituto da Adoção, porque se, por exemplo, uma mulher que já tem uma filha de uma relação hetero, depois, por qualquer razão, decide ter uma outra relação diferente, porque se descobriu que poderia assumir perante ela própria a sua maneira de estar na vida e na sexualidade. A sua pessoa, quem ela é mesma. A sua pessoa. Portanto, já leva uma filha ou um filho para uma relação com outra mulher. Aqui já nem se põe a questão da adoção, não é? Sim. Esta criança cresce harmoniosamente com duas mulheres. Com duas mulheres. Naturalmente. E uma outra também, questão que temos em Portugal, mais grave porque levanta muitos problemas e aí traumatiza, no caso de homens que a certa altura do seu percurso de vida se percebem apaixonados por um outro homem, e aí o receio e a chantagem que muitas vezes é feita, e aí sim a mulher deixada, abandonada, normalmente não controla suficientemente as emoções e não percebe que consegue destruir a cabeça dos filhos. Aliás, em alguns casos a mulher subtrai o filho para sempre, sem dúvida, ou a filha. Mas há aí uma questão que eu não posso deixar, porque eu não quero esquecer-me nisso. O livro é, de facto, é uma doçura, e não é um livro só para uma criança, é um livro para adultos, é uma doçura, porque é uma história de amor, como começaram a dizer. Não sei se a Ana consultou a investigação científica sobre isso, mas aquilo que nós mais encontramos na investigação científica está ali passado de uma forma muito tranquila no livro, que é quando o Teodorico dá conta de que a questão de ter ou não ter vergonha, que nós vamos escutando, vai ser uma vergonha. O que nós sabemos da investigação, o que nós ouvimos na consulta de uma criança é ter vergonha porque o pai é bêbado, ter vergonha porque o pai é drogado, ter vergonha porque o pai bate na mãe. Não há criança nenhuma que tenha vergonha por ter duas mães ou dois pais. Porque isso, e o Teodorico explica muito bem, porque quando as pessoas lerem o livro vão perceber isso, que aquilo que se avalia e que nos dá ou não vergonha é o quanto somos amados, o quanto recebemos afeto. E quando recebemos afeto... Então, mas temos que ir ouvir o Vox Pop que fizemos, porque a pergunta foi colocada no termo da adoção por casais homossexuais, mas as respostas que nos deram ilustram e bem a mentalidade portuguesa. Concorda com a adoção de crianças por parte de casais homossexuais? Não. Nunca. Porque acho que eles que não dão o verdadeiro carinho às crianças. Porque homem com homem dar carinho a uma criança, eu acho que não. Isso até devia ser proibido. Não propriamente, eu vou explicar porque não é por uma questão de preconceitos, porque eu não sou preconceituosa, eu tenho 56 anos, mas sou uma pessoa com um espírito muito aberto. Só que acho que é muito importante a criança ter uma referência do masculino e do feminino. É só por esse motivo, então realmente eu não concordo. Vai ser complicado. Quer dizer, se for a parte de mulher e com mulher, eu estou de acordo, homem com homem não. Não concordo porque uma criança tem que ter pai e mãe. E o carinho da mãe é diferente do pai. Eu não tenho nada a opor. Depende também de cada situação, de cada casal. Isso é um bocado ridículo. Porque assim, as crianças ao verem duas pessoas do mesmo sexo na mesma cama é um bocado complexo para a própria criança em si, né? Porque isso mais tarde pode vir causar até problemas para a criança, não só a nível na escola, como também para o miúdo, porque ele começa a ver que há ali qualquer coisa que não bate certo. Olha, isso é bem diferente, mas pronto, eu acho que tem o mesmo direito que os outros têm, os casais normais têm. Cada um é como é. E acho que tratam-nas bem. Há muitas pessoas que pensam que não, mas eu penso que as tratam bem. Não concordo nem discordo. Não, porque as crianças têm que ser tratadas com a mãe, vá lá, ou com o pai, mas não é com essas pessoas. 100%. Eles poderão ser tão bons como a mulher. Acho que têm os mesmos direitos. Não. Não acho jeito porque as crianças vão sofrer quando vão para a escola. Porque dois homens a tomar conta de uma criança não acho... Pronto, não sei explicar bem como é que é. Não. Não sei, não gosto. Acho que não. Que dois homens com uma criança, não achei só muito saudável para a criança. Mas pronto, cada um é como cada qual. Não concordo mesmo. Porque acho que não. Deve haver um pai e uma mãe, como sempre, homem e mulher. Não concordo. Eu concordo se houver condições para isso. Podem ter amor da mesma forma. Não. Porque, talvez seja pela minha educação, eu acho que as crianças têm que ter a mãe e o pai, mulher e homem. Diz, Ana, diz. Esta ideia de que as crianças têm de ter pai e mãe é uma ideia muito recente, que nasce no século XIX, praticamente,
Porque antes disso as crianças eram muitas vezes educadas ou só pela mãe, ou pela mãe, pelas avós, pelas tias. E nas classes altas pela Ana. Exatamente. Não havia esta ideia da família nuclear constituída por um pai e uma mãe que viviam na mesma casa. Aliás, mas hoje também. Mas, doutor, aliás, a ideia do pai... alterado, a ideia do pai dar carinho é coisa muito recente, porque o pai estava sempre fora do carinho que estava a arranjar sustento para a família. Mas continua a estar, tirando algumas exceções, ainda recentemente aqui no Você Vê, nós fomos entrevistar homens no café e, portanto, hoje continua a ser. A educação é dada pela mãe, ponto. Porque o pai está no café a beber cervejas com os amigos, não está em casa a dar educação. Portanto, a ideia... E depois não é só em casa que nós vemos que a criança vê um homem e uma mulher. Não é? Mas partimos do princípio da adoção, as crianças a adotar já não têm pai nem mãe. Estão numa instituição. E essa é a segunda ideia lindíssima. Aliás, a penúltima imagem do livro foi uma imagem em que eu me detive muito tempo. A penúltima, muito tempo. Porque eu trabalho muito com crianças institucionalizadas. E os olhares lá de baixo, daquelas crianças para cima... Exatamente. Eu fiquei muito tempo a olhar para essa imagem. Porque estes eram os meninos do orfanato, digamos assim, da instituição, para onde foi parar o tio Dorico Molho ao Bico. Nós temos ainda uma lei, exatamente, uma lei que não permite a adoção por casais de pessoas do mesmo sexo, mas temos naturalmente uma lei que tem que ter, é o recurso, que permite institucionalizar. E se nós olharmos para esse desenho, com a expressão das crianças que ficam na instituição, a desejar também ter duas mães, como o tio Dorico. Até porque o tio Dorico, a personagem central desta história da Ana, diz aos outros meninos: então vocês têm uma mãe e um pai, estão aqui. Exatamente, exatamente. Essa é que é a questão. Exatamente. Que mãe e que pai são aqueles que fazem com que as crianças vão parar a uma instituição. Exatamente. Portanto, quando se diz tem uma mãe e um pai, tem que ser uma mãe e um pai, é muito relativo. Não é? E a história de que a criança vai sofrer na escola porque vai ouvir, porque os outros vão dizer coisas... Pois nas escolas já pensaram a quantidade de crianças que são vítimas de bullying porque são gordas, porque usam óculos, porque... As orelhas. É mais um argumento. Há 20 anos, porque os pais eram divorciados, não podiam brincar com outros. Eu lembro quando eu andava a estudar, no tempo em que eu era criança e andava ainda no colégio, não havia filhos de pais separados. Não. E se há alguém, quando se começou... Era eu filho de pais separados? Desde criança. Pronto, mas quer dizer, havia poucos. Não olhem para mim pensar, porque eu confesso que sempre achei o máximo. Portanto, eu já era diferente. A sério, eu já era diferente. Porque eu achava o máximo ter pai, mãe, madrasto e padrasto. Mas ninguém tinha quase. Mas ninguém tinha. Mas falava-se pouco nisso. Entre nós crianças, eu via a minha avó... mulher separada, porque não havia divórcio, mulher separada era estigmatizada. Exatamente. Mas eu percebo as respostas que aqui são dadas e não as leva a mal, porque nós temos uma cultura onde tudo o que tem a ver com os afetos, com os sentimentos, não é discutido. Isto implica revolução muito grande de mentalidade. Nós discutimos, basta ver os telejornais, os nossos jornalistas são aqui um bocadinho limitados. Deixe-me só dizer que é importante. Os nossos jornalistas têm muita capacidade em escolher temas de economia e mostrar facadas, mas não têm capacidade para mostrar temas de afetos e de sentimentos. Exato. E, portanto, naturalmente que as pessoas têm esta dificuldade, e sobretudo aqui estamos a tocar com mitos que vêm de origem religiosa. E todos os mitos que têm origem religiosa metem-nos muito medo, porque é a culpa e o inferno, e nós não sabemos bem, porque nunca ouvimos, o que é que nos vai acontecer. Portanto, são sempre mitos muito difíceis de corrigir. Mas eu queria... nos Estados Unidos, a Associação Americana de Psicologia, todos os anos elege um tema, avisa 5 anos antes os investigadores qual é o tema que vão discutir, e em 2005 o tema foi qual é a repercussão em crianças adotadas por casais do mesmo sexo nessas crianças. E não houve nenhum investigador que encontrasse um único dado onde uma única criança dissesse que tinha algum incómodo por ter duas mães ou por ter muitas duas vezes usa-se o argumento de que uma criança educada por dois seres do mesmo sexo vai depois copiar o modelo e vai também ser homossexual. Bom, mas aí tínhamos o que é um perfeito disparate, não é? Claro. Agora, o que é que achaste daquela senhora? Penso que é uma senhora que diz, ou é um homem que diz: se for adotado por duas mulheres não me faz confusão, já me faz confusão se for adotado por dois homens. Também é curiosa esta resposta. Também é a eterna questão de que os homens não têm afeto para dar e não são capazes de dar afeto, porque também os afetos não são incentivados nos homens. São as próprias mães, as próprias famílias, quando criam as crianças, ainda hoje não incentivam um rapaz que é mais doce ou que é mais meigo ou que chora, é sempre visto com um olhar de alguma reprovação. Chega só a ouvir, não sejas maricas. Mas depois são as próprias mulheres
que vão sofrer porque os homens que elas formaram não são capazes de ser afetivos quando se casam e depois vão chorar porque não têm um marido afetivo, não é? Porque há essa falha. Mas não é? geralmente são os pais, que insistem mais para que os rapazes não tenham esse género de atitudes. As mães também se atrapalham. Há muitas mulheres também. Há muitas mulheres também que se atrapalham com esta questão. Mas isso de 2 mulheres ou 2 homens, eu acho que há aqui um outro fator. Nós ainda temos na nossa cabeça, quase junguiana, com os arquétipos todos, aquelas coisas que ficaram do passado, a ideia que a mulher não faz sexo. O sexo, na nossa cultura, ainda é muito entendido através do pênis. É o pênis é que é o sexo. E as mulheres, como não têm pênis, não têm sexo. Repara a quantidade de vezes que nós ainda entendemos, ou que muita gente ainda entende que a mulher não precisa de sexo, que a mulher não precisa de... Portanto, 2 mulheres não há o perigo de se tentarem com a criança. 2 homens têm pênis, fazem sexo pode. Quando nós sabemos, por exemplo, que em Inglaterra, os casos de pedofilia são mais frequentes na mulher do que no homem. Olha, Graça Martins, eu estou espantado, aliás, com muitas afirmações, muitas pessoas a dizerem que concordam perfeitamente que 2 seres do mesmo sexo adotem crianças. Mas a Graça Martins diz o seguinte: é muito importante que os professores leiam um livro da Ana Zanatti. A minha filha teve no ano passado uma professora de biologia que afirmou na aula que a homossexualidade é uma doença. Posso dizer, como mãe, com orgulho, que a minha filha foi posta fora da aula porque não ficou calada perante tal idiotice. Muito bem, exatamente. Saber que há pessoas que ainda dizem este tipo de coisas. Claro. Pois, o meu problema com os professores é eterno, não é? É antigo, não é? Mas, sabe, aqui o problema é que em Portugal nós temos um problema grave que eu acho que está na origem de toda esta crise financeira. Mais do muito dinheiro que gastámos mal nos anos 80 e 90, o nosso problema é que nós não temos coragem de dizer aos outros: estás errado, não podes fazer assim, tens que alterar. E, portanto, eu imagino que até os diretores da escola onde essa senhora professora trabalha saibam do que se passa, mas não tenham a cidadania tão bem construída dentro deles. Cheguem lá e digam: olha, isso é um erro grave e tu não podes dizer isso. Não é? Aliás, nós temos a possibilidade de algumas seitas continuarem a afirmar este tipo de verdades. Nós continuamos aqui todos muito preocupados com os países muçulmanos, que têm uma influência muito grande da religião no país, mas são países que se assumem como religiosos. Nós temos um país laico e continuamos a ter uma ditadura do catolicismo. Do mau catolicismo, porque há católicos muito bem formados. Claro. Há uma frase muito bonita, há uma pergunta, penso que é no Instituto, na instituição onde vai parar o Teodorico, de um jovem que, ao fim e ao cabo, resume toda esta conversa, de uma outra criança, que é: mas 2 mães formam uma família? Esta é a pergunta. Portanto, por aquilo que se ouviu aqui, 2 mães ou 2 pais podem formar uma família. É claro. E isso é que é importante. E o que me aflige a mim, como psicólogo clínico, a escutar e brincar nas 4 paredes de um consultório que permitem trazer ao de cima as mágoas todas, que às vezes as palavras não conseguem expressar, mas que os desenhos e as brincadeiras expressam, e faço isso de forma muito intensa há 22 anos, o que me angustia são as crianças que estão numa instituição, são os filhos de casais monoparentais. Portanto, quando só há uma mãe, ou só há um pai, aquilo que me angustia são os filhos de um homem e uma mulher que se odeiam e não se amam. Isso angustia-me, porque sei o sofrimento que eles passam. Agora, uma criança, um adolescente, filho, ia viver em casa com uma mãe e um pai, 2 mães, 2 pais, não me angustia. Mas não vamos dourar a pílula. Estas crianças, educadas, criadas com afeto e com amor por 2 mães ou 2 pais, vão ter de enfrentar problemas. Não. Não? Os problemas estão dentro da nossa cabeça. Repare, porquê é que se faz psicoterapia com as pessoas? Porquê é que as pessoas vão... Mas a criança vai ter de enfrentar comentários na escola ou não? Vou-te explicar, Manuel. Se dentro da casa a estrutura for forte... Muitas vezes a pessoa chega à consulta e vai começar um processo de psicoterapia, fizemos as avaliações todas, não tem nada a ver agora com esta adoção que estamos aqui a discutir. E diz-me: mas doutor, porquê é que eu vou fazer um processo de psicoterapia se eu vou continuar a ganhar pouco, ter problemas de arranjar emprego? Eu costumo explicar, como muitos colegas fazem, aquilo que se pretende com a psicoterapia é transformar os seus recursos, a sua cabeça. Porque quando nós estamos fortes psicologicamente, não há nada no mundo que nos afete. Agora, quando nós estamos fracos psicologicamente, o grãozinho de areia mais pequena, destrói-nos completamente. Se estas crianças estão fortes afetivamente, não há crítica de ninguém de fora. E o livro mostra isso muito bem, claro. O Teodorico responde muito bem, que nos possa afetar. Claro. Agora, a criança que não tem afeto em casa, tem uma mãe e um pai,
que compram os livros todos, a roupinha toda de marca e por aí fora, mas não são capazes de dar um beijinho e uma vestinha, essa criança sim está muito Que resposta quer dar a este senhor? Daniel Pereira. Manuel, fomos feitos com um objetivo na vida, criar uma família. Mas estamos a falar de família. Claro. Há famílias e famílias, há novas Bom, famílias. não fomos feitos com Eu, esse por acaso, objetivo. não concordo nada. Eu não concordo nada com essa ideia de ter sido feito para criar... Eu fui feito para ser feliz. Nós somos o resultado da evolução. Exatamente. E não fomos feitos para isso. Não, isto é o discurso da Igreja. Claro, da má Igreja. Deixa-me dizer isso, porque de facto depois eu tenho muitos amigos católicos e isto é sempre um problema. Da má Igreja. Nós não fomos feitos com esse objetivo. Nós, quanto muito, se Deus existe e tem um plano para nós, é que cada um se realize como pessoa, seja feliz, inteligente e trabalhador. E claro que é necessário organizar a sociedade para ajudar a criança a crescer, mas nisso numa base de afeto. E se a questão é essa, então vamos ter que criar legislação. Claro que eu não estou a defender o que vou agora dizer. Criar legislação que interrompa automaticamente os casais que se dão muito mal e que destroem a cabeça dos filhos. Ana, parabéns pelo livro. Este é o nosso conselho para a família. Para a família. E é um livro lindíssimo, com uma história muito bem escrita. É uma Parabéns história também aos tocante. storytellers pelas ilustrações. Sabes que eu, a dado momento, fiquei com medo que o Tudorico ficasse ali eternizado na instituição. Mas eu não ia deixar lá ficar. Quantas crianças não ficam até serem adultos numa instituição sem o amor? Pois é, mas esta é uma história feliz. É uma história com e dá a chance e dá a possibilidade a um outro amigo que também era, de certa maneira, diferenciado pelos outros e foi aquele que se colocou ao lado dele. E por isso, porque foi sensível a ele. E até vou dizer, Ana, se encontrarmos o amigo dele daqui a uns anos, eu tenho a certeza que ele já não vai ser gago, porque no meio do afeto até gaguez passa. Até passa, claro. Obrigada aos dois e um resto de um dia feliz. Obrigada.